Presente o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está dispensada a leitura da ata da sessão anterior e esta presidência recebe o expediente. Tem a palavra, no pequeno expediente, o delegado Olim, deputada Beth Saão, Luiz Cláudio Marcolino, Sebastião Santos, Reis, Fábio Faria de Sá, Enio Tato, Ainara Faria, André Bueno, Rafael Saraiva, Leci Brandão, Tiago Auriquino, Aurique, deputado Dr. Jorge do Carmo, Bruno Zambelli, Márcia Lia, deputado Carlos Janazzi, tem a palavra pelo tempo regimental do PSOL. Senhor presidente, deputado Eduardo Suplicy, telespectador da TV Assembleia. Senhor presidente, esse governo do Tarcísio de Freitas não se cansa de atacar os servidores e as servidoras do Estado de São Paulo. Ataca os direitos conquistados historicamente pelos servidores, não só de São Paulo, mas de todo o Brasil. Eu me refiro aqui, senhor presidente, a um direito que é uma conquista, que é o abono de permanência, né? Que está inscrito tanto na Constituição Estadual, na nossa Constituição, no artigo 126, como também na Federal, na Carta Magna, no artigo 40, inciso, parágrafo 19. Uma conquista, no entanto, o governo estadual insiste em atacar esse direito dos servidores. No ano passado, o governo tinha publicado uma instrução normativa, né, retirando esse direito, banindo esse direito, senhor presidente, de vários segmentos de servidores do Estado de São Paulo, sobretudo daqueles admitidos pela Lei 500 de 74. E eu quero me referir aqui especialmente aos professores categoria F e também aos secretários de escola da rede estadual de ensino, por exemplo, que não são da Lei 500, mas como os cargos foram colocados injustamente em extinção, o governo retira deles, através dessa instrução normativa, o abono de permanência, suspendendo já o pagamento, senhor presidente. É um absurdo. Nós entramos no nosso coletivo Educação em Primeiro Lugar, a deputada federal Luciana Cavalcante, o vereador Celso Gianazzi, o nosso mandato aqui na LESP, nós entramos com um MADIM, através do nosso partido, do PSOL, aqui no TJ, e ganhamos uma liminar, suspendendo aquela instrução normativa, né, que deu um fôlego para os servidores, suspendendo, inclusive, o cancelamento dos pagamentos dos servidores, senhor presidente, que já estão, repito, com os salários arrochados e defasados, né? No entanto, o governo agora recorreu e conseguiu suspender a nossa liminar do coletivo Educação em Primeiro Lugar. Suspendeu apenas a liminar, senhor presidente, mas não vai ter ainda o julgamento do mérito. E no julgamento de mérito, nós queremos mostrar ao Tribunal de Justiça que essa é uma grande injustiça, acabar com o abono de permanência de vários segmentos dos servidores estaduais, né? Então, nós vamos acompanhar isso. Quero dizer que a guerra não está perdida, não. Nós temos ainda a possibilidade real de reverter no julgamento de mérito. Então, o governo que fez, senhor presidente, assim que foi suspensa a nossa liminar, que durou até agora, foi de setembro do ano passado, senhor presidente, que nós conseguimos essa liminar, suspendendo os seus efeitos perversos, sobretudo no pagamento dos professores, né, e dos secretários e de outros setores do funcionalismo público estadual, né, que tem aqui vários segmentos, senhor presidente, que foram
Eu vou ler aqui daí, mas o governo publicou uma nova instrução normativa, que é essa que está aqui no telão da LESP, que eu quero mostrar, TV LESP, por favor. Essa é a instrução normativa de agora, né, do dia 19 de junho, que diz o seguinte, né, que o pagamento do abono de permanência restabelecido ou concedido aos servidores ocupantes do cargo em regime de extinção na vacância, que tem que ser suspenso a partir do dia 15 de junho. Isso vai trazer um prejuízo, um dano, senhor presidente, irreparável no pagamento de milhares e milhares de servidoras e servidores do Estado de São Paulo. Então, nós estamos aqui agora acompanhando, senhor presidente, vamos acompanhar o julgamento do mérito, né? Mas, olha, são tantos os cargos que serão prejudicados de servidores, né? Auxiliar de apoio à pesquisa científica e tecnológica, auxiliar de apoio agropecuário, auxiliar de enfermagem, auxiliar de laboratório, auxiliar de radiologia, auxiliar de saúde, auxiliar de serviços gerais, são vários aqui, oficial operacional, secretário de escola que eu citei há pouco, né? Aqui todas as funções e atividades cuja admissão se deu nos termos da Lei 500 de 74, aqui agentes técnicos de saúde, auxiliares de análises técnicas, auxílio de apoio à pesquisa científica e tecnológica. Presidente, aqui são vários, dezenas de cargos que serão prejudicados, sobretudo também, além dos que eu citei na área, olha, que até enfermeiro do trabalho, motorista de ambulância, todos serão prejudicados, perderão, se for mantida essa instrução normativa e essa decisão do governo, todos esses servidores perderão, e muitos outros que eu não citei aqui, perderão seu direito ao abono de permanência. Mas nós estamos em luta, senhor presidente, né? Vamos acompanhar agora o julgamento de mérito e tenho certeza que nós vamos conseguir convencer o Tribunal de Justiça com bons argumentos, sobretudo jurídicos, de que esse é um ataque que não deve ter a chancela do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, porque o abono de permanência é um direito a todos os servidores, não importa se ele foi contratado pela Lei 500, se ele é categoria F, se é secretário de escola em extinção, isso não importa, é um direito que ele conquistou e tem que ser mantido. Então, o abono de permanência fica, senhor presidente, para todos os servidores e servidoras do Estado de São Paulo. Tem a palavra agora o deputado Rômulo Fernandes, Marcelo Aguiar, professora Bebel, Edson Giriboni, Átila Jacomussi, Vitão do Cachorrão, Rui Alves, Maria Lúcia Amari, Jorge Wilson, xerife do consumidor, Eduardo Suplicy, peço a gentileza do deputado Carlos Janazzi assumir a presidência. Enquanto o deputado Suplicy se dirige à tribuna, porque ele é o próximo orador, quero aqui estender o convite e, na verdade, reforçar o convite a todas as pessoas que estão acompanhando a programação, todos os deputados e deputadas, para a nossa audiência pública, que será realizada amanhã, aqui na Assembleia Legislativa, em defesa da prorrogação do concurso de 2023 para o cargo de professor, bem como a convocação já, prorrogação já e convocação já, porque o SEDUC fez um concurso em 2023, deputado Suplicy, e só chamou 15 mil aprovados. No entanto, nós temos mais de 90 mil, 100 mil vagas disponíveis e o governo não está querendo prorrogar o concurso, inclusive já abriu um procedimento, publicou inclusive no Diário Oficial, para contratar uma empresa por milhões de reais para realizar um novo concurso. Isso é improbidade administrativa, um absurdo. Nós já, o nosso mandato aqui junto com a
deputada Luciana Cavalcante, o vereador Celso Janazzi, nosso coletivo Educação em Primeiro Lugar, já acionou o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para que providências sejam tomadas, para que haja prorrogação do concurso, que vence agora, no mês de julho. O governo pode, o SEDUC pode fazer uma prorrogação dentro da lei, dentro da legislação, e chamar todos os aprovados, classificados. São mais de 100 mil professores aprovados, senhor presidente, deputado Suplicy. No entanto, até agora, o governo só chamou 15 mil, desses só uns 13 ou 12 mil as conseguiram assumir. Então, amanhã, às 18 horas, nós vamos realizar essa importante audiência pública aqui na Assembleia Legislativa, com professores, com entidades, para pressionar a Secretaria da Educação a prorrogar o concurso e fazer a chamada imediata de todos os aprovados. Com a palavra, o deputado Eduardo Suplicy, que fará uso regimental da tribuna. Caro presidente, deputado Carlos Janazzi, senhoras deputadas, senhores deputados, o Romeu Zema fez uma observação sobre o Bolsa Família e a Copa do Mundo que merece correção. É muito preocupante a fala de Romeu Zema, pré-candidato a presidente da República, sobre o programa Bolsa Família esta semana. Durante um evento em Brasília, na segunda-feira, Zema defendeu que, se eleito, exigirá o benefício do Bolsa Família, exigirá que beneficiários do Bolsa Família comprovem conclusão de estudos, e ainda mais que visa apenas os homens, pois as mulheres têm outras atribuições em casa, têm filhos, tem uma diferença muito grande com relação aos homens. Esta fala, além de machista, ignora dados conhecidos sobre programas de transferência de renda. Em 2019, visitei a experiência de renda básica no Quênia, liderada pela ONG Give Directly, onde cada cidadão das vilas rurais contempladas recebe mensalmente uma renda de $22,50. Uma remuneração baixa, mas para um dos países mais pobres do mundo é relevante. Com foco especial nas mulheres, observou-se após 2 anos que domicílios em que as mulheres recebem transferência de renda, a taxa de violência doméstica caiu 51% e a incidência de violência sexual 66%. Além disso, é importante nos lembrarmos da mais importante vantagem da renda básica de cidadania, que se dá pela perspectiva da liberdade e da dignidade humana, de que nos fala o professor Amartya Sen, Prêmio Nobel de Economia em Desenvolvimento com Liberdade, em 1999. O desenvolvimento, se for para valer, deve significar um maior grau de liberdade para todas as pessoas na sociedade. Bem, ao receber uma renda básica ou um benefício do Bolsa Família, o beneficiário pode recusar situações que colocariam sua vida e saúde em risco para prover sua família e dizer: não, agora, graças à renda garantida para mim e para cada membro da minha família, eu posso esperar um pouco, talvez fazer um curso em uma instituição na minha cidade, até ter a chance de uma oportunidade mais alinhada à minha vocação. Nesse sentido, diferente do que foi apresentado por Romeu Zema em sua fala, o Bolsa Família permite que o cidadão tenha mais acesso à educação e a trabalhos que se adequem a seus interesses. Um estudo de 2024, realizado por pesquisadores da Universidade Nacional de La Plata, na Argentina, mostrou um aumento de 0,8%, 0,8% ano de escolaridade entre os beneficiários do Bolsa Família. Além disso, o estudo indicou também que os beneficiários têm menor probabilidade de trabalhar em setores de baixa produtividade, como a pesca ou os serviços comunitários, e são mais propensos a exercer ofício em locais de maior produtividade. Portanto, precisamos trabalhar para que o Bolsa Família siga avançando gradualmente para uma renda básica de cidadania,
com menos condicionalidades e não com mais exigências, como sugeriu Zema. O direito à renda protege as mulheres, os homens e toda a sociedade ao permitir autonomia para que todos sigam seus sonhos. Aproveito também o jogo do Brasil contra a Escócia hoje pela Copa do Mundo para destacar o papel da renda básica na Escócia. 1 em cada 5 escoceses enfrenta uma condição de saúde mental e quem vive nas áreas mais pobres da Escócia tem o dobro da chance de desenvolver ansiedade ou depressão e 3 vezes mais risco de morrer por suicídio. A resposta que a Escócia encontrou, qual? Buscar garantir que ninguém fique abaixo de um patamar digno de renda. Em 2025, o governo escocês publicou um relatório detalhado propondo uma garantia de renda mínima, combinando proteção social robusta, trabalho justo e serviços públicos universais. A lógica é simples: investir na renda básica e na segurança econômica e saúde mental. A Escócia está construindo esse caminho. Torço para que o Brasil vença a Escócia no jogo de hoje e torço mais ainda para que tanto a Escócia quanto o Brasil implementem uma renda básica de cidadania a todas e todos, garantindo dignidade e liberdade real. Muito obrigado, deputado Carlos Janassi. Gostaria de chamar Vossa Excelência para continuar presidindo essa sessão. Aproveito, senhor deputado, que vai presidir essa sessão, deputado Suplicy, também, para manifestar o nosso total repúdio a essa tentativa do governo estadual, da gestão Tarcísio de Freitas, em tentar a privatização da Fundação Casa. Lembrando que o governo Dória tentou aqui privatizar o sistema penitenciário e nós fizemos uma ampla mobilização, inclusive com apoio da Defensoria Pública, do Ministério Público, e nós derrotamos essa proposta, né, perversa aqui no estado de São Paulo. E agora a gestão do Tarcísio de Freitas, né, ameaça privatizar a Fundação Casa, e isso é inconstitucional, isso agride a Carta Magna, a Constituição Estadual. Ao invés do governo investir mais recursos na recuperação dos adolescentes infratores, no processo de reeducação, investindo nas unidades existentes, valorizando os servidores, o governo faz o contrário, ele vai sucateando, degradando a Fundação Casa, né, que está vivendo um momento muito difícil, com os salários arrochados dos seus servidores, com assédio, com perseguição, com adoecimento dos servidores, com transferências, com fechamento também de até algumas unidades durante o Estado, por todo o Estado, e a situação lá é muito grave, e o governo, me parece que faz de propósito para poder justificar essa possível privatização. Então, fica aqui o nosso total repúdio a essa tentativa, senhor presidente. A Fundação Casa tem que ficar nas mãos do Estado, do poder público. Muito bem, deputado Carlos Janassi, estou de acordo com as suas observações de que convém ser seguida pelos representantes do governo. Tem a palavra agora o deputado Dr. Eduardo Nóbrega, deputado Paulo Mansur, deputado Conte Lopes, deputado Dr. Elton, deputado Maurício Nakashima, deputado Tenente Coimbra, Ediane Maria, Andréa Werner, Rafa Zimbaldi, Valdomiro Lopes, Caio França, Letícia Aguiar, Solange Freitas,
Luiz Fernando Ferreira, Paulo Fiorilo, Guilherme Cortes. Na lista suplementar, tem a palavra o deputado Sebastião Santos, Luiz Cláudio Marcolino, Jorge Wilson, xerife do consumidor, deputado Carlos Janazzi, do PSOL, pelo tempo regimental. Senhor presidente, deputado Eduardo Suplicy, telespectador da TV Assembleia. Senhor presidente, nós tivemos mais uma vitória na Justiça, aqui no Tribunal de Justiça, contra a Secretaria da Educação, né, que, numa das suas perversidades, que publica, né, a Secretaria que publica o tempo todo resoluções, portarias e outros documentos contra o magistério, contra os profissionais da educação e contra a educação, sofreu mais uma derrota aqui por conta de uma ação nossa, uma ação popular do nosso coletivo Educação em Primeiro Lugar, da deputada federal Luciane Cavalcante, do vereador Sérgio Janazzi, do nosso mandato aqui na Assembleia Legislativa. Eu me refiro aqui à ação popular suspendendo os efeitos da resolução número 19 de 2026, aquela que penalizava os professores da rede estadual de ensino, impedindo que os professores pudessem fazer um contrato, os professores que tiveram seus contratos reincididos, né, aqueles que perderam os contratos por conta da famigerada avaliação de desempenho, a farsa da avaliação de desempenho punitivista, senhor presidente. Então, esses professores não poderiam, pela resolução 19, é o que ela diz, não poderiam fazer novos contratos durante o ano, sem que houvesse a realização daquela prova simplificada, aquele processo simplificado, né? Aquela prova, que é um absurdo, senhor presidente. Então, só durante os professores que tinham, então, perdido os seus contratos, professores categoria O, por conta exatamente da farsa da avaliação de desempenho, eles não poderiam, no mesmo ano, celebrar o novo contrato se não realizasse no mesmo ano o PSS, essa famigerada prova. Isso é um absurdo. Isso iria impedir a contratação de milhares e milhares de professoras e professores na rede estadual. Então, nós derrubamos essa resolução 19 aqui através da liminar, senhor presidente. E o governo recorreu contra a nossa liminar, mas não ganhou, porque está aqui a decisão, que saiu nessa semana, né, a Justiça nega o efeito suspensivo da nossa liminar, significa que nós ganhamos e essa resolução continua suspensa, senhor presidente. Isso que eu queria deixar registrado aqui, né, que é um absurdo as tentativas do governo de penalizar os professores e os servidores em geral. Todas as semanas nós temos uma medida, parece que o governo ele fica pensando como prejudicar os professores. Parece que a Secretaria da Educação talvez tenha uma equipe lá pensando e articulando e montando estratégias contra os professores, como desmontar o magistério, como atacar os direitos e a dignidade dos servidores da educação. Parece que é isso que vem acontecendo, porque é uma resolução em cima da outra, senhor presidente. E nosso coletivo Educação em Primeiro Lugar, vem reagindo na Justiça, acionando o Tribunal de Justiça, acionando o Ministério Público, acionando o Tribunal de Contas, acionando aqui as comissões permanentes da Assembleia Legislativa, enfim, tomando várias providências e denunciando, apresentando PDLs para revogar também essas resoluções. Todas elas já receberam PDLs meus, que eu apresentei, para que sejam todas revogadas, e essa é uma das muitas resoluções que nós fomos ao Tribunal de Justiça para que fossem revogadas, senhor presidente. E nessa, por enquanto, nós estamos na frente, o governo sofreu mais uma derrota, porque ele não pode mais exigir que o professor, para ter a celebração de um novo contrato, professor categoria O, que contratado pela Lei 1093, 2009, que ele tenha realizado no mesmo ano o PSS. Então, está aqui
essa vitória importante, né, que suspende. É lógico, o governo vai tentar no mérito agora, ele tenta outros recursos, mas, por enquanto, os professores podem, sim, categoria O, celebrar esse contrato, né, novo contrato mesmo, independentemente da avaliação de desempenho, que nós temos que derrubar também, senhor presidente, que ontem eu até falei sobre isso, que o Ministério Público Estadual deu um parecer favorável a uma outra ação popular do nosso coletivo Educação em Primeiro Lugar, referente exatamente à avaliação 360, que espero que seja mantida também a liminar contra ela. Então, senhor presidente, era isso em relação a essa vitória que nós tivemos no Tribunal de Justiça. Mas quero, senhor presidente, aqui dizer que eu apresentei um projeto de lei para a recriação da SUSEM e também dos institutos de pesquisas que foram extintos pelo governo Dória / Rodrigo Garcia, o Instituto Florestal, o Instituto Botânica, o Instituto Geológico e também a própria SUSEM. E nós temos uma notícia aqui, uma denúncia gravíssima feita pela APQC, Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo, dando conta, senhor presidente, do sucateamento dos instrumentos, dos aparelhos científicos do Estado de São Paulo. Tem aqui uma matéria que eu queria colocar aqui para os telespectadores acompanharem, né, que é justamente sobre essa denúncia. Laboratório que monitora febre maculosa e doença de Chagas está sem veterinário e registro há 5 anos, diz a associação aqui, que é a PQC, que eu acabei de citar. Isso é muito grave, porque nós temos, senhor presidente, aqui o abandono, né, da rede de vigilância sanitária, porque esse laboratório é um deles, é o de Mogi Guaçu. Existem mais outros 14 laboratórios em todo o estado de São Paulo, passando talvez pela mesma dificuldade, porque a SUSEM foi extinta, que é um absurdo que uma superintendência de combate às endemias tenha sido extinta no estado de São Paulo, né? Então, nós não temos quem faça a fiscalização, os estudos, senhor presidente, sobre doenças de Chagas, sobre essa febre muculosa, que é transmitida pelo carrapato, né, sobre os acidentes com os escorpiões. Isso é muito importante no interior paulista, em várias regiões do estado de São Paulo, mas é uma área que fica abandonada porque o governo vai sucateando a pesquisa científica, né, e, sobretudo, essa rede de vigilância científica que está sendo detonada, degradada pelo governo. O governo é contra a ciência, contra a tecnologia, contra a educação, é contra a cultura, e ele vai promovendo todo esse desmonte aqui no estado de São Paulo. Então, essa é uma denúncia importante da APQC. E nós queremos, senhor presidente, vamos tomar providências, logicamente, aqui pela Assembleia Legislativa, porque a nossa função não é só denunciar, nós também tomamos providências, porque o parlamentar ele tem que denunciar e acionar os órgãos competentes, tem que acionar o Ministério Público, o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça, às vezes a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, e as comissões aqui. É o mínimo que um parlamentar, quando recebe uma denúncia, tem que fazer, investigar, né, e tomar as providências cabíveis, e é isso que nós vamos fazer, já estamos fazendo. Eu apresentei exatamente um projeto de lei que está tramitando aqui. Eu preciso do apoio de todos os deputados para que ele seja aprovado. Ele recria a SUSEM. A SUSEM tem que ser recriada com os seus instrumentos, né, com as suas unidades, trazendo de volta os seus servidores, os seus pesquisadores, para que a gente possa combater essas endemias todas, senhor presidente. E também a recriação dos institutos de pesquisa, como o Florestal, o Botânica e o Geológico, que também foram extintos, e são muito importantes, sobretudo nesse momento que nós estamos vivendo, né, de crise climática, crise hídrica, aquecimento global, desequilíbrio ambiental e ecológico, sobretudo no estado de São Paulo. Esses institutos são fundamentais. No entanto, eles foram extintos e o governo Tarcísio ainda nada, senhor presidente, de recriá-los, né? Então, o nosso projeto de lei, o projeto que eu apresentei,
ele vai nessa direção, na recriação dos institutos e da SUSEM, para que isso não aconteça, mas essa denúncia gravíssima que eu estou apresentando aqui, que é, na verdade, uma denúncia da Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo, mas nós estamos encaminhando várias providências aqui pela Assembleia Legislativa. Senhor presidente. Vai voltar ou não? Se puder presidir um pouco mais a sessão, para que eu possa ter ainda o direito à palavra. Eu sou o próximo orador inscrito. Enquanto o deputado Suplicy se dirige à tribuna, eu gostaria de dizer aqui que os alunos, professores, toda a comunidade escolar, das escolas lá do Rio Grande do Sul, tiveram uma grande vitória agora, deputado Suplicy, porque o São Paulo está fazendo escola aqui, né? O governador Tarcísio inaugurou o leilão de escolas na Bolsa de Valores de São Paulo, na B3, e vários estados estão imitando o governador Tarcísio. Paraná, Minas Gerais, que já fez o leilão, e agora o Rio Grande do Sul também anunciou que faria um leilão agora, sexta-feira, que vem aqui na B3, leiloando, vendendo, deputado Suplicy, mais de 90 escolas estaduais. Olha só, queria transferir recursos do orçamento público do Rio Grande do Sul, do povo do Rio Grande do Sul, para a iniciativa privada, para empresas terem lucro em cima da prestação de serviços na área educacional. No entanto, houve uma ampla mobilização lá no Rio Grande do Sul e eles suspenderam, adiaram, na verdade, para julho, para ganhar tempo. Ia ser no dia 26 de junho, agora o leilão foi marcado para o dia 23 de julho, mas houve ali uma derrota do governo. Eu queria dizer que isso é um absurdo, nós somos contra, aqui nós judicializamos, acionamos aqui o MP, o Tribunal de Contas, contra o leilão de escolas na Bolsa de Valores. O governador Tarcísio de Freitas já fez isso com 33 escolas, e isso prejudica a educação, prejudica o Fundeb, prejudica o vínculo dos servidores da educação, né, a permanência deles nas escolas, um atraso e um prejuízo muito grande para a aprendizagem dos alunos, para os profissionais da educação. Então, nós estamos há muito tempo denunciando, deputado Suplicy, o leilão de escolas públicas aqui no estado de São Paulo, que virou referência, infelizmente, uma má referência para outros estados. Repito, Paraná, Minas Gerais, e agora o Rio Grande do Sul, tentando seguir esse péssimo e nefasto exemplo. Por isso que nós dizemos não ao leilão de escolas públicas em São Paulo e em todo o Brasil. Com a palavra, o deputado Eduardo Suplicy. Considero importante as observações de Vossa Excelência, deputado Carlos Gianazzi, a respeito da privatização das escolas. Avalio que seria importante que o próprio governo fizesse um levantamento dos resultados desta privatização, comparando com as escolas públicas que permanecem estaduais. Mas eu gostaria agora de falar sobre o aumento da violência digital contra as mulheres. Subo hoje a esta tribuna para tratar de um tema que muitos ainda insistem em minimizar, mas que está se tornando uma das formas mais cruéis e disseminadas de violência contra as mulheres no século XXI, a violência digital. Dados do Ministério das Mulheres, com base na Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, divulgados ontem pelo portal UOL, revelam um dado alarmante. As denúncias de violência digital contra mulheres cresceram 188% nos primeiros 5 meses de 2026, em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram mais de 16 mil registros no Ligue 180 apenas entre janeiro e maio.
o ambiente virtual já ocupa a 5ª posição entre os locais com mais denúncias de violência contra as mulheres em nosso país. A maior parte das denúncias foi feita pela própria vítima. Segundo o Ministério, os registros mostram predominância de mulheres negras, 48%, com maior faixa etária entre 35 e 44 anos, 21,6%. Esses números não representam apenas estatísticas. São mulheres perseguidas por ex-companheiros nas redes sociais. São meninas expostas por meio de compartilhamento criminoso de imagens íntimas. São jornalistas, professores, lideranças comunitárias, parlamentares e ativistas atacados diariamente por redes de ódio que utilizam a internet como instrumento de intimidação e silenciamento. Estamos vendo uma migração de uma cultura machista e violenta para o ambiente digital. A tecnologia avançou, as formas de agressão também. A lógica continua a mesma: controlar, humilhar, ameaçar e tentar expulsar as mulheres dos espaços de participação social, política e profissional. Destaco que violência digital não é briga de internet, é crime, é violência psicológica. Muitas vezes é a porta de entrada para agressões físicas e para situações ainda mais graves. Segundo a reportagem, a ministra Márcia Lopes atribui o aumento ao maior conhecimento da população sobre o canal, a partir do momento que a gente informa quais são essas violências e que tipo de violência que elas podem denunciar pelo Ligue 180, a gente vê esse boom de denúncias sendo realizadas que, por vezes, eram denúncias que estavam subnotificadas. A gente tem esse entendimento. Os números ajudam o Ministério a adotar ações específicas. Por exemplo, nós temos um dado de que 43% das mulheres evangélicas sofrem violência. Então, temos tido iniciativas voltadas a este público. Eu me reuni com 1.500 pastores lá em Nova Iguaçu para dizer para eles o quanto era importante que as igrejas evangélicas entrassem no debate e que a gente tem feito isso pelo país, afirmou a ministra em café da manhã com jornalistas. Fazer essa separação e ter essa leitura nos ajuda a tornar decisões melhores, afirmou Lopes. Teremos agora um seminário com todos os observatórios do Brasil, das universidades, dos estados, para trazer as evidências, qualificar esses dados categorizando, classificando e também territorializando. Isso é fundamental. É muito diferente as mulheres pescadoras que sofrem violência, as mulheres em situação de rua. Portanto, parabenizo o governo Lula, que tem avançado na divulgação do canal 180 e no atendimento às mulheres vítimas de violência. Que as políticas para as mulheres possam alcançar todas as mulheres e ajudem a diminuir os casos de violência. Muito obrigado, presidente Carlos Janassi. Se não havendo mais, se havendo concordância das lideranças, peço que seja levantada a presente sessão. Havendo acordo, então, deputado Suplicy de lideranças, esta presidência, antes de dar por levantados os trabalhos, convoca Vossas Excelências para a sessão ordinária de amanhã, hora regimental, sem ordem do dia. Está levantada a sessão.